Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje no nosso quadro Em Detalhes, a gente vai conversar um pouquinho sobre reverência. Bora lá? Bora lá então. Bom, eu recebo muitas dúvidas, né, aqui no canal, nas redes sociais e tal, sobre várias coisas, mas uma coisa que sempre me perguntam é sobre reverência. E aí é uma dúvida assim que eu falava assim, gente, mas não faz muito sentido, né? As pessoas terem dúvidas sobre reverência. Até que um dia, vamos lá, até que um dia eu recebi uma dúvida sobre reverência, eu recebia dúvidas no sentido assim, Mari, que eu coloco na reverência? Ensina um dia a fazer reverência, e, enfim, dúvidas nesse sentido. Eu falava, gente, né, reverência é reverência. Até que um dia eu recebi a seguinte dúvida. Mari, eu posso colocar fouetê na reverência? E aí eu fiz assim, ó. Eu disse, o quê? Não pode colocar fouetê na reverência. E aí eu achei engraçado, porque realmente, né, a gente tem uma falta mesmo, né, de suporte no mundo do balé, né, os poucos livros que tem, a maioria é tudo em inglês, né, tudo outra língua e tal, e raramente você encontra um livro realmente definindo ali o que é reverência, para que serve reverência, enfim. Mas vamos lá. Então, hoje eu vou te falar sobre reverência, eu vou te falar tudo sobre reverência e eu quero já deixar claro desde já que todo o conteúdo que eu vou passar aqui para você hoje é realmente baseado em tudo que eu já vivi nesses quase 30 anos, quase 30, gente, acho que já tá dando isso mesmo, meu Deus do céu. Enfim, nesses 30 anos, tá, de sala de aula, eu vou te passar aqui qual é a minha experiência e como é que eu vejo a reverência e como é que eu encaro ela, qual é o peso que a reverência tem no mindset de um aluno. Sim, porque a gente acha que reverência é só o momento da gente agradecer ali, né, de fazer uma sequência bonitinha, charmosinha, mas não é isso, tem muito mais coisas por trás da reverência, então é sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso quadro Em Detalhes. Bom, se você não sabe do que eu estou falando, reverência, que raio é isso? Vamos lá. Toda aula de balé a gente tem um momento barra, sim, aquele momento que a gente vai para barra e a gente faz os tandis e a gente faz os pliés e tal. Depois a gente pode fazer os développés, os grand battements, enfim. Depois a gente vai para o centro e a gente tem os momentos do pequeno salto, né, que a gente faz os changements, os glissades. A gente tem o momento do adágio, né, que a gente faz um promenade, enfim. A gente tem o momento dos giros, né, que a gente normalmente faz uma diagonal de pirueta, papapá. Depois a gente tem o momento dos grandes saltos, né, que a gente salta lindas, maravilhosas e maravilhosos. E aí no final da aula a gente pode ter ou deveria ter um momento chamado reverência. O que é esse momento? É o fim da aula, sim, é o final de tudo. Então, se eu vou optar em dar qualquer tipo de alongamento, né? Então tem alguns professores que gostam de, no final da aula, dar um alongamento. A reverência tem que vir depois do alongamento. A reverência é o final de tudo. Fez a reverência, agradeceu, saiu da sala, ok? Então esse é o momento reverência. Para que serve a reverência, né? A reverência aos olhos de quem vê, né? Então vamos supor que tem uma plateia, enfim, aos olhos de quem vê é uma forma do bailarino agradecer a presença de quem está ali, sim? Então o bailarino pode, né, fazer uma sequência lá, eu vou te mostrar, vou te propor uma sequência aqui hoje, tá? Fique tranquila, nós vamos fazer na prática a reverência. Vou te mostrar todos os erros ali que podem acontecer numa reverência, que você deve tomar cuidado, mas para quem está assistindo uma reverência, né, vai ver lá o bailarino realmente agradecendo, a bailarina realmente agradecendo na reverência. Então, quem está assistindo entende como um momento de agradecimento. Pelo quê? Por você estar me assistindo. Sim, se eu sou bailarina, estou fazendo uma reverência para minha plateia, estou agradecendo por você estar me assistindo.
Mas tem muito mais coisas na reverência, né? Tem a questão da gratidão pelo professor. Então eu posso fazer lá a reverência pro espelho, né? Vamos supor que aqui é o espelho na sala de aula. Fiz lá a reverência pro espelho, como se eu estivesse fazendo a reverência para o meu público. E aqui eu já estou treinando a minha reverência do palco, ok? Já é um treino para isso. Terminei minha reverência para o meu público, eu posso simplesmente virar para o meu professor e agradecer o meu professor pela aula que ele deu. Então, reverência é um momento em que a gente agradece, emana gratidão, ok? O que acontece? Agora vamos falar aqui um pouquinho de mindset. O que acontece? Quando a gente agradece de verdade por alguma coisa, né? Quando a gente se sente grato de verdade por alguma coisa, a gente libera no nosso organismo algumas substâncias, sim? Vários hormônios são liberados ali, isso é cientificamente comprovado. Quando a gente usa a reverência como forma de agradecimento mesmo, a gente libera essas substâncias no nosso corpo. E como é que a gente vai embora da sala de aula? A gente vai embora feliz, sim? A pirueta não saiu, mas tá tudo bem. Um dia sai. Sim, a gente vai embora de bem com a vida. Então, a reverência ela tem um papel muito além de uma sequência do que é que eu coloco, quais os passos que eu coloco numa reverência. Vai muito além. A grande sacada, se você é professor, é que a reverência é o momento... Atenção! A reverência é o momento de você fazer o seu aluno sair mega satisfeito ou mega frustrado da aula. A reverência ela tem um poder de quase apagar as coisas ruins que aconteceram na aula. Então, não dê foetê na reverência. Sim? Eu não posso ter passos complexos na reverência, tá? Porque eu preciso na reverência trabalhar algumas coisas, né? Falando agora de passos, que tragam magia para aquele momento, tá? E um passo muito complexo, ele me traz o risco do passo não acontecer. E aí o meu aluno vai embora com a frustração de não ter feito, tá? Então cuidado com isso. Eu acho muito legal trabalhar reverência, acho que é um momento fundamental ali da aula, principalmente em aula de balé adulto. Principalmente balé adulto, tá? Porque aí o aluno vai embora realmente, né? Você, bailarina, bailarino, vai embora assim com aquela sensação maravilhosa de que eu quero voltar, tá? Uma outra coisa importante da reverência, né? Quando termina a reverência, que eu agradeci e tal, os aplausos, né? E ali no caso, os aplausos é para o professor, tá? Tem um vídeo que eu falo bastante sobre essa questão de respeito na reverência e tal, que eu vou deixar aqui para você assistir depois, mas só para a gente dar uma pincelada. Quando a gente agradece o nosso professor pela aula, e não é eu ir até o meu professor e falar, nossa, muito obrigada pela sua aula. Não, não é isso, sim? Eu terminei lá minha reverência e tal, nananã, o professor falou, aê, acabou, obrigada. O professor finalizou a aula. Eu virar para onde o professor tá e aplaudir o meu professor. Sim? Esperar ele ver que eu estou aplaudindo ou aplaudindo-a. Sim? Não é aquela coisa de terminei, aê, obrigada. Não. Sim? Use o seu momento como bailarina, bailarino da reverência para realmente retribuir para o professor aquilo que ele merece. Afinal de contas, você está na aula dele, você está fazendo a aula dele, é porque você gosta daquela aula, senão você não estaria ali fazendo a aula dele ou a aula dela. Então, retribua, tá, ao professor com formas de aplausos mesmo. Quando a gente começa a dar aula, e isso é uma coisa que poucos alunos percebem. A gente só percebe isso quando a gente começa a dar aula. Mas, quando a gente começa a dar aula, a gente... É que nem quando a gente vira mãe, né? Eu imagino, eu não sou mãe de humanos, eu sou mãe de cachorrinhas, mas eu imagino que seja assim. Você vira mãe e você começa a esquecer de você, né? O seu foco está todo voltado para a cria. Sim, para os filhos ali, para a cria. Quando a gente vira professor é a mesma coisa. O nosso foco volta todo para a cria, para os meus alunos. Eu paro de fazer aula muitas vezes, eu paro de dançar muitas vezes, eu paro de ser bailarina ou bailarino muitas vezes, não porque eu não quero mais, mas porque o tempo que eu tenho de dedicação, eu vou me dedicar a adquirir cada vez mais conhecimento para poder passar para as minhas crias.
Sim? Então, quando você olha para um professor, não se esqueça disso, que um dia ele foi bailarino como você, um dia ele sentiu qual é o prazer de estar dançando e hoje ele não sente mais isso. Se ele dança raramente, com certeza não é tendo o desempenho que ele gostaria e poderia, porque ele não consegue se dedicar tanto quanto ele deveria. Sim, falo por experiência própria, tá? Então, assim, o envolvimento como bailarino de um professor começa a ser muito diferente. Por quê? Porque ele tá passando a dedicar a vida dele para as crias, que nem mãe faz, que nem pai faz. Sim, a gente faz isso. Então, o momento reverência é o momento que você dá a oportunidade do seu professor dele ter um reconhecimento por todo esse esforço que ele está fazendo. Sim? Ai, Mari, mas eu pago mensalidade, ele não faz mais do que a obrigação dele. Para com isso, tá? Ele poderia ir lá, dar 3 tandis à frente, 3 ao lado, 3 atrás, beijo, tchau, é o que você pagou. Mas com certeza ele faz muito mais que isso, tá? Com certeza ele acredita em você, ele te apoia, faz você querer cada vez mais buscar o seu melhor. Você pergunta alguma coisa, ele vai lá, te responde. Se ele não sabe, ele traz no dia seguinte. Sim, então eu acho que todo professor merece todo o reconhecimento do mundo e cabe a gente, quando está no papel de bailarina, saber retribuir isso. E essa retribuição vem no formato de reverência. Sim? Vamos falar agora, vamos colocar em prática uma reverência para a gente poder perceber os erros e acertos de uma reverência? Vamos lá? Olha só. O que acontece no momento reverência, né? O momento reverência tem que ser um momento muito mágico, muito... Sabe que parece que tira a nossa alma do corpo, a alma faz assim e volta, assim? Tem que ser uma coisa nesse sentido, porque isso libera substâncias no nosso corpo. E assim, eu digo mais, eu não sei se existem pesquisas sobre isso, mas deve existir, se não existir alguém deveria fazer. Mas quem assiste uma reverência visceral, com certeza, só de assistir deve ter liberação de algumas substâncias no corpo, sabe? De sair assim, sabe quando você vai assistir um espetáculo que você sai assim, ó? Cara, foi surreal, foi mágico, foi... Com certeza liberou substâncias ali, tá? Mas enfim, isso é alucinação da minha cabeça. Mas vamos lá. Então, o grande objetivo da reverência é a gente fazer uma reverência mágica, linda, maravilhosa e poderosa. Então, a gente vai aprender quais são os fundamentos, o que realmente deve ter numa reverência. Primeiro ponto, acho que você já entendeu que numa reverência eu nunca posso ter um passo que desafie o meu aluno ao ponto dele não conseguir executar e sair frustrado, porque aí a receita deu errado. Sim, eu preciso fazer com que ele saia da reverência, ele saia da aula super, hiper, mega realizado. Então eu não posso colocar passos que tenha o risco de ter uma frustração, tá? Foi ter um passo assim. Então o que eu vou trabalhar na reverência? Eu vou trabalhar passos básicos, simples de executar, mas que sejam macios. Sim? GT numa reverência não é um passo macio, tá? Então eu preciso de passos macios. Primeiro, a música da reverência é muito importante, né? Então a gente sempre dá uma preferência a escolher músicas mais adágio, músicas mais lentas, mais melodiosas, vamos dizer assim, né? Mais harmônicas, tá? E aí eu vou ter que colocar passos que também sejam harmônicos. Como é que eu vou propor aqui para você hoje uma reverência? A gente vai, e aí eu vou explicando os erros e acertos durante, tá? A gente vai começar numa quinta posição, tá? Eu vou começar numa quinta posição diagonal. Quinta posição em diagonal, braço em brabá. Vou preparar lá 5, 6, 7, 8. E daí eu vou fazer um tandi à frente com braço e cabeça. Por que braço e cabeça? Por que não fazer só um tandi à frente aqui? Eu não estou querendo trabalhar a técnica do meu aluno. Sim, eu já trabalhei a aula inteira isso. Agora eu estou querendo trabalhar a magia da ligação dos movimentos. Sim, é isso que eu trabalho numa reverência. Então eu preparo, eu vou exigir do meu aluno, não a quinta perfeita. Ok? Não é isso que eu vou exigir. Ah, se ele tiver condições de fazer, ótimo, mas não é isso que eu vou exigir. Tô lá, vou exigir dele
a ligação entre cabeças e braços. Então, olhei para a mão, olhei para frente, respirei, olhei para a mão, saiu o tandi junto com o braço, junto com a cabeça. Existe uma linha nesse desenho. Sim, é diferente de eu fazer isso aqui. O passo é o mesmo, ou isso aqui. Mas não existe uma linha como existe aqui. Ok? Então, é essa a proposta da reverência, que os braços sejam macios, a cabeça harmoniosa com os braços e os pés sejam muito, e pernas, pés e pernas, sejam muito delicados, tá? E aí você vai me falar, mas eu sou menino. Sim, meninos vai puxar um pouco mais para a precisão. Então, hoje eu vou tentar mostrar, tá? Uma versão menina, uma versão menino. Vamos lá. Preparei lá, cabeça acompanhando o meu braço e cabeça acompanhando o meu movimento. E daí a gente vai fazer um tanlier para frente, estica. Percebe que são movimentos que trazem ligação um com o outro, tá? Essa é a ideia. Fechei e tirei ao lado, virei de frente para o meu público, posso colocar meio ronde. Daqui eu já posso fazer o meu agradecimento, sim. Meninas, vão fazer isso aqui. Eu não preciso ajoelhar, colocar o joelho no chão. Eu posso só baixar e voltar. É mais elegante do que fazer isso. Sim? Então eu só abaixo e volto. Ok? Os meninos, vamos lá. Tô aqui, preparei lá. 7. Meninos. Deixa eu só me conectar. Meninos. Os meninos não tem tanto jogo de cabeça e braço, tá? Não tem tanta leveza. São coisas mais precisas, são movimentos mais precisos. Então, os meninos vão fazer. Preparei 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Pode até recolher um pouco a perna atrás. Voltei, estiquei e fechei. Percebe que é diferente? As meninas, elas têm, né, os braços mais suaves, mais macio, a cabeça mais romântica e tal. Os meninos são um pouco mais precisos. As meninas, na reverência, elas abaixam o tronco, elas inclinam totalmente. Os meninos, é só uma inclinação mesmo de cabeça. Posso até ter uma inclinaçãozinha de tronco, mas parte de cima, tá? Do tronco. Não é aqui, tá? Alguns coreógrafos podem pedir, tá? Para você fazer aqui, não tem problema, tal. Mas na aula mesmo, né? Uma coisa mais elegante para aula é você só inclinar aqui e agradecer e tal. Tudo bem? E aí, uma coisa interessante, quando a gente tá no palco, né? Quando você dança em companhia e tal, ou um grande espetáculo, muitas vezes a plateia, o reconhecimento da plateia, né? A hora dos aplausos, dependendo de como foi o espetáculo, enfim, dependendo do histórico da companhia e tudo mais, tem muitos aplausos. Então você pode ir revezando a reverência. Então, por exemplo, terminou lá um espetáculo, né, tal, que a gente dançou, sei lá, e aí terminou, todo mundo se uniu lá no palco, né, se juntou lá para o momento apoteose, e aí todo mundo foi lá para frente, vou fazer de frente para você. Faz de conta que tem um monte de bailarinas aqui, assim. Aí todo mundo vai lá pra frente juntos, tal, de mãozinhas dadas ou não. E aí tira lá um degagezinho, e aí agradece mais baixinho, tal, volta pra trás. Aí tem reverência que vai de bailarina em bailarino, né? Cada bailarino vai lá, dá seu passinho pra frente e agradece. Depois os aplausos continuam. A gente vai mais uma vez, tal. E aí, conforme os aplausos vão continuando, se mantém, o público continua agradecendo, então eu fiz uma leve reverência. Sim, meninas.
o público continua agradecendo, eu posso ir aumentando isso, tá? Então eu posso ir e olha, obrigada, né? E aí eu olho para todos, sim? Eu faço esse movimento aqui como se eu estivesse olhando para todo o teatro, e estou olhando para todo o teatro, e aí eu abaixo mais lento e inclino mais ainda a cabeça. E aí eu volto, tá? Isso é um gesto, a gente vai aumentando a potência do nosso agradecimento, sim? Então uma coisa é eu fazer isso, outra coisa é eu fazer isso. Sim? Para os meninos, mesma coisa. Uma coisa é fazer isso, outra coisa, posso usar mais o braço embaixo, é eu fazer isso. Sim? Então a gente consegue ir dosando ali a dose de agradecimento conforme o retorno que a plateia está nos dando, tá? Mas também não dá para ter meia dúzia de aplausos e a gente ir lá. Não, né? Eu vou conforme o que eu estou sentindo, sem exageros e tudo mais. Como é que a gente faz isso? A gente treina isso em aula, a gente treina isso na nossa reverência em sala de aula, tá? Então você como professor pode até propor isso. Olha, a gente vai fazer então uma sequência, vamos lá, voltando à nossa sequência, vou abrir, perdebrar, vou tirar, braços macios, vou fazer latanier, alongou, voltei para trás, fechei, daqui eu vou tirar a frente não, tirei ao lado, né? Tirei ao lado, levei meio ronde e na primeira reverência a gente só vai abaixar um pouquinho, voltar e fechou. E aí eu vou fazer o outro lado, tô lá e vou lá pra frente e volto lá e fecho e tirei ao lado, daí levei ronde, eu esqueço que eu monto, voltei, agradeci, o público continuou, a gente vai fazer chassé à frente, daqui eu posso fazer um degagezinho à frente, público continua, vou lá, braço em cima, olho para todo o meu teatro, respiro e aí sim, uma reverência bem lá embaixo, sobe lento e aí uma coisa super bonitinha de ter na reverência, mas que precisa de técnica para fazer isso, é andar para trás. E aí eu posso fazer um tanguezinho, posso fazer um ronde, como eu posso fazer uma passadinha mesmo para trás, sim, e aí eu consigo trabalhar esse toque dos pés no chão com graciosidade, sim. Como é que eu faço meu aluno fazer isso, Mari? Faz um ano que ele faz balé. Vamos lá, vamos fazer uma sequência bem simples, tá? Para você colocar na reverência da sua próxima aula, tá? Por favor, dê os créditos, mas vamos lá. Preparei lá 7, 8 e aí vou passar para o meu aluno. Ó, abri lá, olhei para a mão e tal. E se você é bailarina, teste aí, faça aí. Aqui, quando eu faço esse dégagé, eu tenho que realmente olhar, tá? Eu vou imaginar como bailarina, como bailarino que eu estou no, sei lá, Municipal do Rio, sim, sabe aquele teatro assim, ó. Imaginou? É aí que você está. Então, na hora que eu faço esse dégagé, eu olho aquela plateia assim, ó, lotada. Sim? Conforme eu começo a trabalhar isso, de criar um cenário que eu estou idealizando e tudo mais, a sensação é outra. Sim? A sensação de entrega no movimento é outra. Além disso, eu já começo a trabalhar aquela questão de quando eu vou fazer uma apresentação que eu fico meio insegura, que eu sinto vergonha, na hora que eu vejo o público eu não consigo render o quanto eu renderia. É por quê? Porque em sala de aula você está vendo paredes. E se a gente vê paredes em sala de aula, na hora que eu vou para o palco, eu vejo o público. Então, em sala de aula eu já tenho que visualizar o meu público. E isso vai trabalhando sem eu perceber a minha mente. Na hora que eu chego de frente para o meu público, eu me sinto natural, mais natural possível. E vou falar uma coisa. Isso funciona muito bem com criança. Muito bem. Teve uma dica que eu fiz esses tempos atrás, falando sobre baby, sobre o ensino de acordo com o desenvolvimento motor e tal. E eu comentei na dica que
a gente não precisa, né, dançar junto com o baby, que o baby consegue dançar sozinho. Eu tive 8 anos de escola, em 8 anos de escola meus babies de 3 anos dançavam sozinhos. Existe um trabalho para fazer para chegar nisso? Existe. Uma das coisas nesse trabalho é isso, é a todo momento você estar falando para o baby que, olha lá, imagina, tá lá mamãe, papai, titio, titia, todo mundo assistindo, olha a plateia cheia, aí vai lá, dá uma viradinha para a plateia. Sim, a gente trabalha o tempo todo estimulando a realidade, porque a gente faz aula, prepara um aluno na aula, seja ele baby ou adulto, para o momento palco. Essa é a nossa função como professor. Então, não adianta eu preparar só técnica. Sim, não adianta. Eu preciso preparar o meu aluno como um todo. E como um todo faz parte desse processo. Se você é bailarina, comece a aplicar isso agora. Sim, agora, em tudo. A sua postura já muda na hora que você entra na sala de aula, quando você imagina que não existem paredes, existe plateia. Show? Então vamos lá agora, nossa sequência, tá difícil sair nossa sequência hoje. Então lá, preparei 7, 8, olhei pra minha plateia lotada e braço veio junto com a minha cabeça. Olham lá pro meu teatro, cuidado com esse braço aqui. Não estica ele lá, arma o peito sem abrir costelas. Sim, é possível armar o peito mantendo as costelas fechadas. Daqui eu vou fazer um tablier, olhando para a mão, imagina que o teatro está lotado, as pessoas já estão em pé, olha lá para a mão, a expressão já muda, daqui vou transferir de volta, respira, olha para a plateia, já feliz de ver todo mundo em pé, e fechei, abri o braço, dégagé, meio rondezinho, e respiro, olhei para a plateia, um leve agradecimento e abri o braço agradecendo a todos pela presença, fechei e vou fazer o outro lado e olhei para a mão, dégagé, olha o teatro lotado, transfere, olha lá para a mão, cresce, 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 estica o braço ao lado e daí eu volto, respira, e olhou para a plateia, fechou, dégagé, meio rondezinho, olha para a plateia e um leve agradecimento, volta, cresce, cresce, cresce e fechou. A plateia continua agradecendo, posso fazer um tandi, tablier, respira, posso fazer um dégagézinho, toca o chão, tablier, respira, os dois braços, olha para a plateia toda lotada e desce agradecendo até lá embaixo. Voltei, respira, daqui a gente vai voltar. Plateia continua enlouquecida, posso passar um ronde e agradecer novamente. Abriu. Meu professor está ali e eu vou virar para esse meu professor. Posso fazer um leve agradecimento, pode ser com as mãozinhas para trás, posso colocar a mãozinha atrás do bumbum, posso abrir aqui e agradecer meu professor, posso fazer aqui e agradecer meu professor, pisei para o lado na minha aula, né? E aplaudi meu professor. Sim? Reverência simples, não tem fouetê, não tem perna alta, não tem nada de perepeteco, sim, nada, tá? Super simples. O que eu preciso tomar cuidado? Com braços e cabeças, braços e cabeças, braços e cabeças, e esses braços precisam ser grandes, sim? Olha uma reverência com o braço pequenininho. Preparei lá, ó os bracinhos. Sem crescer peito. Quando o braço não cai, né? Deixa aqui. Sim? Pisando um dedãozinho. Não. Cresce, cresce, abre, estica os braços. Na dúvida, estica todos os braços. Olha, todo esticado. É muito melhor do que assim, ó. Sim? Aí o seu professor vai falar, dobra um pouquinho. Aí você dobra um pouquinho, chega no ponto.
Sim? Daí aqui, transferiu. E estica. Transferiu. Voltei. Grande, olha, tem um movimento acontecendo. Daqui fechei, olho lá para minha mão, é diferente de eu tirar aqui, ó. Então, assim, em sala de aula a gente fica muito, muito grudada no espelho, sabe? De só olha para o espelho. Aí não tem cabeça, aí não tem um allongé de pescoço, sim? Não, aí fica aquela coisa de tipo, tô bonita, tô bonita, tô bonita. Não, tá? Olhe para as suas mãos. Olhe para a sua plateia, que agora na sua sala de aula não existe mais parede. Combinado? Só a plateia. Pega essa sequência, coloca uma música bonita que você goste aí. Mande ver na sua sequência, na sua reverência. Combinado? Bom, espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar um curtir aqui embaixo. É importante pra gente aqui do canal. A gente está também no Facebook, Instagram, Spotify, blog, lista VIP, enfim, a gente está em vários lugares. Eu te vejo na próxima dica. Até mais. Toda aula tem reverência? Deveria, né? Mas assim, que nem às vezes a gente quer dar prioridade para outras coisas. Por exemplo, eu mesma, em aulas que são meninas mais avançadas ali, eu não costumo dar muita reverência, não. Tipo, terminou o fuetê e tal, e beleza, vamos já emendar no ensaio, vai não sei o quê, porque você está correndo atrás de outras coisas, né? Só que elas já passaram pelo processo de aprender uma reverência, de saber como fazer, elas já sabem fazer, já sabem tudo isso que eu estou ensinando aqui, entendeu? Agora, uma aula de balé adulto, iniciante, tem que ter reverência, né? Então depende da proposta da turma, a obrigatoriedade ou não. Mas um balé adulto iniciante, nossa, sempre dei reverência, tem que ter reverência, que é um momento que o aluno sai transbordando, entende? A música, né, colabora, enfim, e o aluno sai transbordando se você não colocar passos que exijam demais. E tem uma idade certa que começa a ensinar a reverência para os outros alunos? É mais para adulto? Tem que ser um pouquinho mais, assim, acho que desde pequenininho você tem que ensinar o que é a reverência, né? No sentido de, ó, vamos bater palma pro professor, terminou a aula, cadê as palmas pra tia? Né? É ali que você educa a criança para virar um adulto que entende o que é reverência e não aquele adulto que bate palma, sai andando falando com o amigo, né? Então é ali que você começa. Mas uma reverência com inclinação e tal, você vai conseguir ali a partir dos 12 anos, uma reverência bonita com inclinação. Show?